Mas primeiro ele me confrontou. Não somente me confrontou, vem me confrontando. Ele falou primeiro comigo, porque ele sabe das minhas necessidades, né? E é importante a gente sempre estar ligado de que quando Deus fala, e quando alguém vem até aqui para falar com vocês, ele vem em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu repreendo todo espírito maligno que fica tentando levar mentiras, porque muitas pessoas acabam deixando de receber a palavra de Deus porque o que acontece? Porque, não, o pregador lá, o irmão que está levando a palavra, né? Ele conhece um pouco da minha história, da minha vida, então tá aqui me apertando, tá me futucando, ele está me criticando. Não, meu irmão, para com isso. Isso é Satanás. O diabo quer que você saia aqui de uma forma que não receba nada da palavra de Deus, né? Então, já repreende o diabo e já recebe aquilo que o Senhor vai ministrar na sua vida, amém? Então, queridos, eu vou pedir para que o pessoal compartilhe aí, bota aí a palavra, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Valeu, varão, obrigado. A palavra de Deus diz o seguinte, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Vou pedir também para que abram em Mateus 24, a partir do versículo 10. A gente vai ler até o 12. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Gente, para mim é inegável que a gente já está vivendo esses dias. É inegável que a gente já está vivendo esses dias difíceis que Paulo falou para Timóteo, e esses últimos dias que Jesus falou para seus discípulos. Para mim é inegável que esses dias nós já estamos vivendo esses dias. Porque quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, quando a gente assiste o que está acontecendo ao nosso redor, quando a gente abre os noticiários e só vem notícia ruim, cada notícia que a gente ouve que é escandalosa. Essa semana, o próprio filho abusou da mãe, idosa, no hospital. A gente vê esses casos de meninos entrando em escolas e esse rapaz que matou a machadinha as crianças. Se isso não é amor que esfriou, não sei o que é mais esfriar amor. E simplesmente depois do que faz, vai lá e se entrega à polícia como se nada tivesse acontecido. Então, para mim, a gente já está vivendo esses dias frios. Nós já estamos vivendo esses dias em que os homens são amantes de si mesmos, são caluniadores, odeiam uns aos outros, sim, blasfemam contra Deus, em que o amor está tão frio que as pessoas amam mais o seu pet do que qualquer ser humano. Eu vi uma entrevista, o cara dando uma de repórter, quando ele perguntava para as pessoas sobre cuidar do ovo da tartaruga,
As pessoas assinavam o baixo assinado lá, assim, não, o ovo da tartaruga não pode, não, tem que preservar o ovo da tartaruga, mas quando eu falava de aborto, não. As pessoas são livres para fazer o que quiser do seu corpo. Ou seja, um ovo de tartaruga é mais importante que uma criança concebida e que recebeu o sopro de vida do Espírito Santo, como vocês viram aqui na dinâmica. Então, se isso não mostra que o amor de muitos já esfriou, eu não sei mais o que é esfriar amor. Quando um ovo de tartaruga vale mais do que uma vida de um ser humano, em que as pessoas estão trocando qualquer filho por um pet. Então a gente vê que já estamos vivendo nesses dias. E sabe qual é a grande preocupação? Será que o seu coração já está se esfriando também? Você tem se preocupado em não estar incluído nesse grupo de pessoas caluniadores, que blasfemam, que desonram os pais, amantes de si mesmo? A gente já tem que começar a se preocupar. Se preocupar para não estar no meio desse grupo. Algumas versões dizem que nos últimos dias o amor de quase todos, é de quase todos que eles se esfriarão. É por isso que Jesus disse, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, porque muita gente vai ouvir a palavra de Deus. Quando ele diz que poucos são escolhidos, ele está falando daqueles que ouviram a palavra de Deus. Muitos foram chamados, ouviram a palavra de Deus, mas poucos entraram, porque a porta é estreita. E aí, assim, a gente tem que se esforçar para ser parte daqueles que vão passar pela porta estreita. Amém? De fazer parte desses escolhidos, amém? De manter os nossos nomes escritos no livro da vida, amém? A gente tem que se preocupar com isso. Mas como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir fazer parte desse grupo? Como a gente vai conseguir fazer parte desse grupo? Eu vou pedir para que os queridos abram aí em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? O tema da mensagem de hoje é esse: deixem-se se encher do Espírito Santo. Vocês não vão conseguir vencer, vocês não vão conseguir vencer todos esses desafios de não fazer parte desse grupo daqueles que vão negar a Cristo, daqueles que vão viver uma vida de libertinagem, daqueles que vão fazer parte dos que se esfriaram totalmente e já não tem mais amor, daqueles que não conseguem mais viver sem blasfemar contra Deus, se não estiverem cheios do Espírito Santo. Esse tem que ser o seu esforço diário. Se encher, como o Kleber fez aqui nessa dinâmica, se encher cada vez mais do Espírito Santo. E esse se encher do Espírito Santo é uma coisa que não cessa. Veja que ele diz assim: deixem-se encher do Espírito Santo. Ele mostra que há uma necessidade de se encher do Espírito Santo. Talvez você pergunte para mim, mas irmão Júnior, o que é ser cheio do Espírito Santo? Mas eu vou responder essa pergunta de vocês no decorrer da palavra. Mas a coisa principal agora nesse momento é você saber qual é a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque eu necessito ser cheio do Espírito Santo.
A primeira coisa que me faz entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo é porque esse mundo, queridos, já jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo já está perdido. Esse mundo já está morto no maligno, já está entregue ao maligno. Esse mundo e o sistema dele já se rendeu ao maligno. Então não tem nada de bom no mundo, não tem nada de legal nesse mundo. E então, esse mundo, a gente tem que se precaver nesse mundo, porque nós vamos receber dele muitas propostas. Quantas propostas diariamente esse mundo tem oferecido para você? E eu vou dizer, são coisas boas. São coisas irresistíveis, mas irresistíveis para a carne. O mundo vai vir com as suas propostas, querido. O mundo vai trazer para vocês coisas deliciosas, mas que vão afastar vocês de Deus. E sabe, não é somente aquilo que o mundo vai oferecer a vocês, mas também o mundo ele é perigoso, porque ele também o mundo vai atacar vocês. O mundo não é somente perigoso pelo aquilo que ele oferece, mas também por aquilo que ele faz contra cada um de nós, contra cada um de vocês. Porque vocês vão viver situações em que vocês vão ser confrontados. A Bíblia, Jesus ele disse assim, olha, queridos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham ânimo. Ou seja, o mundo vai haver situações nas suas vidas que vocês vão ser confrontados. O mundo vai ser muitas vezes injusto com cada um de vocês. Vocês vão passar por lutas, ou talvez vocês estejam passando agora por lutas, como falou bem o Tiago no testemunho dele. Talvez você esteja passando por situações, o mundo está pressionando vocês. E aí, a primeira coisa que a gente entende que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo é para resistir ao mundo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para resisti-lo, porque o mundo vai vir para cima de vocês. O mundo não é fácil. E sabe qual é a grande estratégia do diabo? O diabo tem feito tem gerado uma geração medrosa. O diabo tem permitido que essa geração seja forjada de uma forma que seja ansiosa, que seja insegura. Para quê? Para que quando ele vier para cima, muitos caiam em depressão ou acabem tirando a própria vida. Porque o mundo vai vir com pressão. Às vezes o mundo vem com situações na sua vida como um rolo compressor, queridos. Vem mesmo, sabe? Como aquela máquina, aquele rolo compressor, vem mesmo tentando acabar, passar por cima de vocês. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai resistir ao mundo. Muitos têm tirado a sua própria vida, muitos têm se entregado, têm estado de depressão e vivido a medicamentos, porque não têm suportado as grandes pressões do mundo. Por quê? Porque falta ser cheio do Espírito Santo. Este Espírito Santo vai permitir que você resista ao mundo. Outra coisa que a gente tem que entender em relação, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para me preparar do susto que eu vou levar daqui a pouco. É brincadeira, gente. É porque eu estou ligado aqui, eu estou falando com vocês, mas estou ligado, né? Mas eu preciso que alguém abra aí em Lucas 4, Lucas capítulo 4. A gente vai ler o versículo 1 ao 13.
Vamos lá. Jesus cheio do Espírito, olha aí, Jesus cheio do Espírito. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra, que ela se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou ele a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Até aí, até o 12, não é isso? Até bota o 13 aí. Tendo terminado todas essas coisas, todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Você viu que antes de ser provado, a Bíblia deixou clara, Lucas deixou claro, e Jesus cheio de quem? Jesus cheio de quem? Com ânimo. Jesus cheio de quem? Você entendeu que Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Outra coisa que você tem que entender: para resistir o diabo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você acha que essas pessoas que a gente leu aqui na carta de 2 Timóteo, e lá que Jesus falou, do amor de muitos esfriarão, elas têm sido influenciadas, queridos, pelo diabo. Existem espíritos malignos que estão agindo no mundo, e é eles que têm influenciado as pessoas a apostatarem da fé. Talvez você tenha vivido situações na sua vida que você não consegue, pecados que você não consegue romper, situações que você fica andando em ciclos e não muda, e não muda, e não muda, e não muda, e não muda. E talvez você tenha se esforçado com a força do seu braço e não tem conseguido. Você diz: Senhor, eu não vou fazer isso. Aí você fala com o seu discipulador: eu não vou fazer mais. Não, mas sai daqui dessa pregação tal, de muitas palavras, você sai aí cheio, assim, não, a palavra foi top, a palavra me impactou, e agora eu saio animado, eu não vou conseguir, tal, e passa o primeiro dia, no segundo dia você já está de volta. Amém, amém. Eu percebi que veio assim num silêncio. Não deu tempo de eu entender que... Amém, queridos. Então, assim, já pode começar já, Kleber? Então, queridos, assim, né? A gente, só para concluir essa parte aqui rapidinho, então, a segunda coisa que você precisa, motivação de você ser cheio do Espírito Santo é para resistir ao diabo. É para resistir ao diabo, queridos. Vocês viram aqui na passagem 3 situações? O diabo tentou Jesus primeiro em quê? No pão. No pão. Jesus estava com fome. Ele estava com 40 dias e 40 noites, estava com fome, né? Então, ele queria pão.
O diabo, existe um espírito no mundo que fica justamente... O pão ele lembra o quê? A fome lembra o quê? O ventre. Essa região do ventre é uma região que configura, que figura muito a questão dos desejos do homem, a satisfação carnal. Saciar a vontade da carne. É a área sexual. É a área da gula mesmo, da gula. É os desejos. Veja só como o diabo é conhecido como a velha serpente, a antiga serpente, ou seja, ele não muda, as estratégias são sempre as mesmas, porque ele conhece a gente, ele conhece o ser humano, ele sabe das tentações. Então o diabo ele vai estar sempre tentando nessa região, assim, dos desejos carnais. Ele foi logo pegando Jesus na carne. Tu está com fome, pega essa pedra e transforma em pão e come, né? Aí Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a outra tentação? Qual foi a outra tentação que ele falou? Foi o quê? Ser adorado, não foi isso? Ser adorado, ou seja, idolatria. Ele ofereceu a Jesus os reinos, não foi isso? Os reinos, poder, né? Orgulho. Olha, você vai ser poderoso. Você pode ser poderoso, né? Você tem todos esses reinos. Você pode ter o reino que quiser, porque já foi dito. Olha só que o diabo sabia o que foi dito a respeito de Jesus. Foi dito que você vai ser príncipe. Então, outro demônio que tem atacado as pessoas é o demônio do orgulho. São demônios que vão ficar gerando a soberba no coração dos homens, a soberba nos nossos corações. E a gente não vai conseguir resistir, queridos, esses demônios, esses espíritos, se a gente não estiver cheio de quem? Do Espírito Santo. A terceira tentação foi o quê? Se lança aqui, né? Porque foi dito que a tua ordem, ele enviará anjos para que não aconteça nenhum mal com você, tal, que você não tropece. Ou seja, ele queria que Jesus provasse Deus, tentasse Deus. Isso tem a ver com rebelião. Isso tem a ver de tornar Deus qualquer coisa. Existe um espírito hoje que tenta fazer com que as pessoas tornem Deus qualquer coisa, que faça de Deus um igual a você, um igual a você. Mas você tem que resistir a esse demônio. Deus está acima de tudo. Existe um espírito maligno que está entrando nas igrejas, querido, que está querendo fazer com que a graça seja uma graça barata. Diminuiu todo o sacrifício de Cristo em nada. Eu agora vivo na graça, já sou salvo. Só sendo cheio do Espírito Santo para resistir esse espírito de irreverência, de falta de santidade, esse espírito que não reconhece a soberania de Deus. É por isso que nós precisamos ser cheios de Espírito Santo, para resistir ao mundo e também para resistir ao diabo. Mas, queridos, fiquem à vontade aí para as perguntas, viu?
Só queria concluir essa parte, mas podem ficar à vontade aí. Quem quiser perguntar. Vou começar a perguntar, então. Ninguém quer perguntar? A gente vive numa geração hoje que é muito voltada para a parte concreta ou para a parte emocional, né? Ou as coisas são movidas no concreto ou são movidas no emocionalismo. Ou seja, ou é aquilo que realmente é ou é aquilo que eu acho que é, ou que eu sinto que é, né? E por causa disso existe uma confusão muito grande nas igrejas quanto ao ser cheio do Espírito Santo, né? O tradicionalismo acredita que esse enchimento do Espírito Santo está muito mais ligado à leitura da Bíblia, ao cumprimento das obrigações diárias, enquanto a parte mais pentecostal, né, pensa que esse mover, esse enchimento do Espírito Santo está ligado ao reteté, ao rola e grita e siricanta na praia e um monte de coisa. Então há o desequilíbrio tanto no mundo, né, a gente percebe que é o espírito do mundo, tanto fora do corpo quanto dentro do corpo. Então, enxergando esse desequilíbrio, muitas vezes há uma confusão na mente de o que é afinal ser cheio do Espírito Santo, né? A gente fala que não, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo vai me gerar isso, ser cheio do Espírito Santo vai gerar aquilo. Então, o que seria ser cheio do Espírito Santo sem que eu possa ter dúvidas quanto eu estou sendo tradicional, estou sendo pentecostal, o que é que eu estou sendo? Eu não estou entendendo o que é que eu estou sendo. E muitos jovens chegam para perguntar isso, né? Não, mas tá, e esse cheio do Espírito Santo? Afinal de contas, é o quê? O que é que eu sinto? Ou o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer? Deu para entender? Infelizmente existe muita coisa que é cultural. Cultural, diga assim, de denominação, ou também de movimentos, né? De movimentos. Quando digo movimentos, assim, pentecostal, do reteté, né? Aí, ou neopentecostal, tem muita coisa que é cultural. Então o que acontece? Tem gente que faz. Nosso pastor hoje no culto, ele falou algo interessante. Ele falou sobre uma passagem, né? Uma das cartas de Paulo, quando ele falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E aí algumas pessoas imitam, sim, mas imitam os profetas, ou aquele que está à frente. E aí vai na base da imitação. Quantas vezes vocês, quando eu vejo uma criancinha, né, eu nasci no Evangelho dentro de uma igreja pentecostal tradicional, né? Não vou, Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. E assim, quantas vezes eu vi crianças que ficam repetindo os pregadores? E Jesus vai fazer na sua vida uma transformação, e você não vai sair mais aqui o mesmo, porque o Senhor... viu? Tem um jeito, não tem? Tem um jeito, né? Tem uns caguetes, né? Mas eu vi demais as pregações. Entrava no mistério, meu irmão. Então, assim, essa entonação acaba sendo imitação, e as pessoas acham que isso é mover do Espírito Santo, e não tem nada a ver. É só imitação de homem. Imitação de homem. Eu não vou dizer que eu achava massa. Aleluia. Eu era doido para ser batizado no Espírito Santo quando eu via essas coisas. Eu já xingava, né? Assim, eu quero o Espírito. Mas assim, Kleber, o que a gente vê é assim, há realmente uma distorção em relação do que é ser cheio do Espírito Santo, porque as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é que você vai simplesmente ficar pulando, rodopiando, né? Mas o ser cheio do Espírito Santo também, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo também é também ser usado no poder, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor vai revestir do Espírito para que você haja em poder, porque é necessário. A igreja ela é poderosa.
A igreja, o Espírito Santo vem sobre a igreja para que a igreja não venha ficar somente, não somente na pregação, mas também a palavra de Deus deixa clara que você vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão falar novas línguas, né? Vocês vão expulsar demônios, e isso vai ser permitido. Isso só acontece quando você está cheio de quem? Do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que isso vai acontecer, certo? Mas essa questão de que o sinal de que você está cheio de Espírito Santo é se você está rodopiando, é se você está pulando estrelinha, é se você está pulando de um pé só, é que você está falando em línguas. Não, isso não é o principal. Eu vou responder isso aqui falando uma parte assim do que eu ia continuar falando aqui, que eu vou continuar falando aqui, mas já vou adiantando. Qual seria a principal motivação de você ser cheio do Espírito Santo? A gente falou aqui que era para resistir o mundo, para resistir o diabo. Também a gente falou que é para ser revestido de poder, mas também qual seria a principal motivação? Porque assim, ser cheio do Espírito Santo, Kleber, somente para resistir ao diabo, somente para resistir ao mundo, parece assim, poxa, então para que eu vim para esse mundo? Para estar somente assim, eita, poxa, vou ficar me aguentando aqui do mundo, me aguentando do diabo, até chegar o dia que eu vou para o céu? Não. A principal motivação para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro, é para que o caráter de Cristo seja em você. É o Espírito Santo que vai promover o caráter de Cristo em você, para que você seja igualzinho a Jesus. A principal motivação para você ser cheio do Espírito Santo é para que você venha imitar quem? Cristo. Veja só o que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo? Me imitem, porque eu imito Cristo. Imitem também Cristo, como eu imito. Quando Paulo estava dizendo sede meus imitadores, ele estava dizendo, fala do meu caguete, fala como eu falo. Não, ele estava dizendo, sede como eu sou, eu imito Cristo. Porque ele poderia ter encerrado, sede meus imitadores, me imitem, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu qual é a principal motivação de você serem? Agora vocês vão, não, agora eu sou parecido com Jesus. Sou parecido com Jesus. Vai ficar parecendo com aquele balão que se encheu do Espírito e fica assim, pronto, agora eu sou o cara, sou cheio. E eu pareço com Jesus. Não se encerra aí. Qual foi um dos principais motivos de Jesus estar na terra? Ele veio para revelar quem? O Pai. Sabe por que você precisa parecer com Jesus? Para você revelar para esse mundo o Pai. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é somente estar pulando e rodopiando. Isso pode acontecer. De repente pode acontecer, você estar aqui, né? Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado e acontecer. Você se alegrar no Espírito, você se alegra no Espírito. Mas isso aí não é o principal motivo de você ser cheio do Espírito Santo. Não é para você se exibir, mas é para você revelar, para você ser parecido com Cristo e revelar o Pai. Aí a pergunta é, vocês já estão revelando o Pai? Se vocês não estão revelando o Pai aí fora, é porque vocês ainda não parecem com Cristo, porque Cristo revelava o Pai. Cristo revelava o Pai. Jesus disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu faço as mesmas obras que Ele. Então, se o mundo ainda não está vendo o Pai em você, é porque você ainda precisa forjar esse seu caráterzinho para parecer com Cristo. E aí, próxima pergunta aí. Deu para responder, Kleber? Eu fiquei... Aqui. A gente viu hoje que Deus permite que alguns homens de Deus e nós, a gente passe por prensas, por podas, por momentos de dores, mas
O que me chama a atenção, a característica de alguns profetas, é que as emoções deles, era o que mais abalava. E eu vejo muito, me vejo e vejo a nossa geração sendo atrapalhada, atrasada, sendo prejudicada por não saber vencer no campo das emoções e cumprir o propósito de Deus. Então, qual o conselho que você dá para a gente ter vitória sobre as emoções e começar a agir por fé? Amém. Eu vou falar aquilo que o meu pastor falou ontem no GD. A gente está vivendo um tempo de idolatria. E hoje um dos principais ídolos da gente, sabe qual é? Os nossos sentimentos, nossas emoções. Eu já ouvi pessoas que disseram bem assim: eu não posso trair meus sentimentos. A pessoa diz: olha, eu não vou fazer a vontade do Pai, eu não vou fazer a vontade de Deus, porque eu não posso trair meus sentimentos. Foi bem claro. Não vou fazer isso porque eu não quero trair meus sentimentos. Você entende que existe um Deus chamado emoção, meus sentimentos, minhas emoções. Então, assim, isso mostra muito claro que a gente está vivendo a geração do amantes de si mesmo, que procuram mestres segundo as suas próprias vontades. Eu preciso de alguém. Queridos, olha só. Eu sei que se eu for conversar com cada um de vocês, cada um tem uma história para contar de aflição. Não tem um aqui que não tenha passado por alguma dificuldade, ou esteja passando, alguma luta, alguma provação. E quando vocês forem provados, com certeza os seus nervos serão abalados, as suas emoções serão estremecidas, os seus sentimentos serão provocados. Não foi diferente com esses grandes homens de Deus da Bíblia, não. Paulo disse bem assim, teve situação que ele disse: olha, teve situação em que eu fiquei pensando assim, temendo sobre a minha própria vida. Eram temores por dentro e temores por fora. Então, nós não somos privilegiados. Então, o conselho que eu dou, Bruno, o que a gente pode fazer é simples. É bem simples. É a gente se submeter ao novo nascimento. Porque tem muitos crentes que ainda não nasceram no Espírito. Ainda fazem parte daqueles que só nasceram da carne. Deixa eu te explicar isso aí melhor. Jesus, ele disse para Nicodemos, os que é nascido, Nicodemos chegou: não, porque eu sei que tu és mestre e que ninguém pode fazer essas coisas grandes se não for de Deus. Então ele foi com aquele papinho. Jesus nem respondeu o que ele perguntou. Disse: olha, ele só disse assim: ó, necessário você nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Então, sabe por que as pessoas são muito sentimentais e são muito emocionais? Porque ainda estão na carne. Porque se nascer no espírito, consegue resistir essas coisas que eu falei para você. Resistir o mundo, resistir o diabo. Consegue. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Não estou aqui menosprezando a luta de ninguém. Estou dizendo assim, no espírito a gente consegue resistir. No espírito a gente consegue resistir. Então, assim, muitas pessoas não nasceram de novo. E o que é agora, vou fazer uma pergunta a vocês. Como é que a gente consegue nascer de novo? Pronto.
Vou perguntar, vou reformular minha pergunta. Antes de nascer de novo, tem que acontecer o quê? Para eu nascer de novo, antes de eu nascer de novo e nascer no Espírito, tem que acontecer o quê? Oi? Morte. É morrer. Morrer. E sabe qual é a melhor arma para você morrer? A Bíblia fala numa arma chamada espada do Espírito Santo. E o que é a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? Vou falar que nem o pastor. Tem gente que está falando para dentro. Pode falar aí com segurança. Quem é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então, quem é que vai entrar assim, mais afiada que uma espada de 2 gumes? E você tem que deixar penetrar mesmo, para tocar as intenções do seu coração. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas não morreram ainda, Bruno, porque não estão se deixando ser tratados pela palavra de Deus. Estão se desviando da palavra de Deus assim. Às vezes eu me desvio também. Não estou querendo ser melhor que vocês, não, porque às vezes eu me desvio da palavra de Deus assim. Senhor, vai doer, dói, Senhor, não deixa não entrar no meu bucho. Não, Senhor, às vezes é no pescoço, né? Mas você tem que deixar a espada do Espírito matar, mas não é matar você por inteiro, não é matar sua carne. Porque tem coisas, querido, que o Senhor matou em mim. Antes de eu me converter, eu era pornográfico, colecionador de tudo que era revista pornográfica, fornicador, prostituto, beberrão. Quem olha para mim diz que Júnior bebia. Eu bebia, ele bebia pouco não, como diz o pessoal lá fora, comia com farinha. Final de semana, para mim começava na sexta à tarde e terminava no domingo à tarde. Eu estava dizendo ontem para minhas filhas, ontem eu estava lendo para elas, né, Gálatas 5, 19, 21, e eu estava falando com elas, olha, papai veio do mundo, vocês têm que ter cuidado, porque vocês nasceram num lar evangélico, mas eu conheci o mundo e eu sei como o mundo é perigoso. Eu já tomei cachaça de não saber o que foi que eu fiz no outro dia, de eu acordar e dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz ontem? Não lembro de nada. Ainda bem que não aconteceu nada demais, né? Só que eu subi numa mesa, comecei a cantar em inglês sem saber. Foi que o pessoal disse, rapaz, você cantou em inglês, subiu na mesa. Assim, poxa. Foi. Então assim, essas coisas, eu permiti que o Espírito matasse em mim. Mas tem coisas que eu estou lutando até hoje, querido, 20 anos de evangelho. E eu tenho que deixar o Espírito matar. Então, Bruno, as pessoas assim têm deixado se levar pelos sentimentos, pelas emoções, porque não querem experimentar o novo nascimento, não querem morrer, querem continuar vivinhas da Silva. Pode me perguntar, gente. Peter quer falar. O senhor comentou agora há pouco, tanto na questão da passagem, né, de Jesus Cristo, na questão da idolatria, como dos imitadores na pergunta do Kleber, né? E hoje em dia a gente percebe muitas vezes, pela falta de paternidade, que falta as pessoas, por sentir-se vazio, essa carência de exemplo, que acabam tornando o exemplo imediato o tudo, né? E às vezes quando acontece algum tipo de imprevisto, esse tudo acaba, um exemplo, se acontecer algum tipo de confronto, acontecer algum tipo de problema, eles acabam se esvaziando de Cristo. Ou seja, ou eles acham que aquele exemplo, o ídolo,
é aquilo que preenche o coração deles. E, por exemplo, o que você acha que a gente poderia fazer para a gente ser blindado, de perceber também quando acontece a situação, de a gente transformar o imitador, que é o imitador de Cristo, o tudo da gente? Você fala assim de a gente não tornar aquela, de tornar aquela pessoa como... De como a gente poderia identificar, primeiro, que muitas vezes a gente está idolatrando aquela pessoa, e também se curar disso, saber diferenciar a questão de uma pessoa que é um exemplo para a nossa vida e o tudo da nossa vida. Amém. É que, assim, ser imitador não significa que você vai ser igual àquela pessoa, até porque Deus ele não fez isso. Ele não fez isso com a gente, ele fez cada um com a sua personalidade, com a sua característica. Uns é coléricos, outros são sanguíneos, outros são melancólicos, né? Outros são fleumáticos, né? Não sei que vocês não sabem disso, mas quem conhece sobre essa questão dos temperamentos sabe o que eu estou falando aqui, né? Porque cada um tem a sua característica, né? Temperamental, tal, né? E tem gente que vai rápido de 0 a 100, tem outros que não, é bem devagar, tal. Então, assim, não tem como você ser o outro, até porque se você tentar ser o outro, você não vai estar nem fazendo a vontade de Deus e nem vai conseguir, né? Não vai conseguir. Mas o que você tem que entender é que você tem que seguir princípios. E muitas vezes os conselhos que aquele seu discipulador ou aquela pessoa que é referência na sua vida, aquele a quem você procura imitar, é se ele está imitando os princípios que está escrito na palavra de Deus. Entendeu? E às vezes o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode confundir, é que a gente tem que imitar a pessoa, né? Como eu falei para você, né? O pregador que fica no caguete e tal, né? E fala daquele jeito, como se aquilo ali é que fosse conquistar as pessoas, né? Parece, né? O cópia, né? O chaveirinho, né? Às vezes tem gente que parece que é o chaveirinho do outro, né? Só ele balança igualzinho, né? Tal. Não é isso. Não é isso, porque assim você não vai ter a sua independência, porque o Senhor, Ele vai usar cada um no seu propósito. Agora, essa idolatria, ela tem que ser realmente quebrada quando você imita os princípios e deixando o Espírito Santo livre para estar usando a sua vida, mas debaixo, é claro, de obediência da liderança. Porque muitas vezes o Senhor vai usar aquela pessoa que é referência para você, para que o Espírito Santo lhe conduza à obediência, né? Conduza você à obediência. Às vezes até aparentemente você estando certo. Não, mas eu estou certo, mas o Senhor está observando só a tua atitude de obediência, né? A tua atitude de obediência, né? Mais alguém para perguntar? É só fazer fila, não precisa ninguém atropelar ninguém. Fique à vontade, gente. Ninguém quer perguntar nada? Deixa Deus te usar. Tem gente que está com vergonha de perguntar, pode perguntar. Aqui, às vezes a gente fica, eu era uma pessoa tímida que eu ficava com medo de perguntar, para dizer, vai dizer que eu estou errado, eu fico perguntando besteira, assim, não. Tira a tua dúvida, né? Se a gente puder responder, a gente responde. Amém? Ninguém? Então tá certo. Então, assim, para a gente concluir aqui a nossa palavra, a gente vê que eu falei para vocês que um dos principais propósitos para que nós venhamos ser cheios de Espírito Santo é para que a gente venha ser forjado em nós o caráter de Cristo e a gente venha revelar o Pai. Como Pedro falou, né, essa falta de paternidade que existe
faz com que as pessoas procurem essa paternidade em tanta coisa, em tanta outra coisa, mas não procuram no lugar certo, que é na imagem e semelhança do Pai, no Pai. O Pai eterno é Ele quem é dele que nossa alma precisa. Mas uma coisa importante em relação a ser cheio do Espírito Santo, sabe? Em como ser cheio do Espírito Santo, uma das coisas que a gente precisa aprender é que a gente precisa desejar o Espírito Santo. O que é que a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 11? A partir do versículo 9, vocês podem anotar aí, Lucas 11, 9. Ele fala, Jesus diz bem assim, olha, se um filho pedindo ao pai pão, ele não vai dar pedra. O filho pedindo um peixe, ele não vai dar um escorpião. Imagina o pai que é bom. Ele diz assim, se os seus pais sendo maus, veja só, então imagina o pai que é bom, não vai dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. E antes disso, antes desse versículo, ele falou lá, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abra-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-vos-á as portas. Então, para você ser cheio de Espírito Santo, você tem que desejar o Espírito Santo. Você tem que pedir o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Aí você vai dizer, irmão Júnior, como é que você tem pedido o Espírito Santo? Eu peço em oração. Como é que você tem buscado? Eu procuro o livro, eu vou lendo o livro, eu vou buscando o livro. Eu pedi um livro de um irmão aqui, que é meu amigo Espírito Santo, meu companheiro. Eu vou terminar de ler, viu, meu irmão? Então, assim, tudo aquilo que esteja relacionado ao Espírito Santo, eu vou atrás, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que tem que nascer em você é essa fome, esse desejo pelo Espírito Santo, que muitos não têm. Espírito Santo é para alguns. Não, Espírito Santo. Tem gente que acha que Espírito Santo é coisa de doutrina de igreja, ou sei lá, de movimento. Não, o Espírito Santo é necessário. A gente viu aqui, vocês ouviram aqui, que a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa ser cheio dele. Você tem que desejar o Espírito Santo. Você tem que buscá-lo. Você tem que pedi-lo. Mas para ser cheio de Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Você só vai ter o Espírito Santo quando você se esvaziar. Tem que se esvaziar do seu ego, das suas vontades, das suas razões. Irmão Júnior, por quê? Eu sofri um trauma de infâncias. Perdoa. Irmão Júnior, porque você não sabe o que aconteceu comigo, porque isso, eu tenho um trauma. Clama por cura. Busca cura no Espírito Santo, porque essas coisas precisam sair, se esvaziar, para você ser cheio do azeite. O milagre só aconteceu na casa da viúva, que encontrou o profeta, acho que foi o profeta Eliseu, se eu não me engano, ou foi o profeta Elias, eu não estou lembrado. Que ele chegou na casa de uma viúva, a viúva ia perder os filhos, porque o marido tinha morrido, estava cheio de dívidas, e agora? Estão pedindo os meus filhos para pagamento das minhas dívidas. E o que ela tinha era um pouquinho de azeite na botija. Aí o que foi que o profeta disse? Olha, procura os teus vizinhos e pede todas as vasilhas que você encontrar. Pegue todas que você encontrar. Muitas. Mas vasilhas vazias. E a Bíblia diz que enquanto tinha vasilha,
o azeite foi enchendo, enchendo, enchendo. Quando acabou essas vasilhas, o azeite parou de jorrar, acabou. A vasilha tem que estar vazia para ser cheia do azeite. Entenderam? Para matar a fome, para sustentar os necessitados, para suprir as necessidades daqueles que estão precisando, daqueles que estão pedindo socorro, como aquela viúva que estava pedindo socorro. Vão levar meus filhos. Você tem que ser essa vasilha que vai estar vazia para o Espírito Santo, o azeite, ser cheio do azeite que representa o Espírito Santo. Você precisa estar vazio. Vazio das suas ideias, dos seus conceitos, das suas razões. Mas eu tenho razão, assim, meu irmão, se esvazie. Quando você se esvaziar, o Espírito Santo vai ver, não, agora aqui tem espaço para eu encher. Como diz a palavra, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Amém, queridos, mas assim, eu esqueci de um detalhe, né? A gente, quando fala em ser cheio do Espírito Santo, às vezes a gente diz, Senhor, isso é para mim, né? Isso é para mim. Eu estava falando para minhas filhas essa semana, eu estava, à noite, né, eu oro com elas e leio a Bíblia. E eu estava falando para elas sobre céu e inferno. Eu estava falando para elas, olha, queridas, eu estava falando para minhas filhas, olha, tem um ditado no mundo que diz bem assim,